Eleições 2024. Alô FM. Meio-dia e 11. Ótima tarde para você ligado na Alô FM 96.7. Hoje, segunda-feira, dia 30 de setembro de 2024. Eleições municipais. O primeiro turno das eleições municipais acontece no próximo dia 6 de outubro e vão ser eleitos 23 vereadores e um prefeito ou prefeita para tomarem posse no dia 1º de janeiro de 2025. Por isso, a Alô FM tem o compromisso de entrevistar todos os candidatos à prefeitura de Juiz de Fora e vale lembrar que a ordem dos candidatos foi definida por sorteio. Cabe aqui uma explicação do formato. Serão 20 minutos de entrevista. Os 10 primeiros minutos vão ser destinados para o candidato responder perguntas feitas pela nossa equipe de jornalismo. Ele irá escolher o tema de resposta. Na segunda metade do bate-papo, o candidato irá responder 3 perguntas que os ouvintes enviaram pelo Instagram, @Rádio Alô JF. Por falar no nosso Instagram, nós estamos transmitindo neste exato momento através de uma live. Perfeito. No @Rádio Alô JF e após essa entrevista no YouTube. Exatamente. Você confere na íntegra. Ao final da entrevista você confere o bate-papo completo na íntegra lá no nosso YouTube também. Seguindo por aqui, no minuto final, ou seja, aos 19 minutos, ele irá responder outra pergunta elaborada pela equipe da Alô. O candidato da vez é Júlio Delgado, do MDB. Júlio Delgado é formado em Direito e foi 6 vezes deputado federal. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Black. É um prazer estar falando com você, bater esse papo aqui contigo e com o Léo aqui na Alô FM. Estar com todos vocês aqui e dizer, acima de tudo, que eu gostei. O pessoal fala que você fala rápido, que eu falo correndo demais, às vezes não dá pra entender. Mas a rádio, como a gente precisa aproveitar o tempo, né? Acelera e a gente consegue captar tudo. Parabéns. Obrigado. Candidato, prazer te ter aqui. Como o Black muito bem explicou, nesse primeiro momento a gente tem 10 minutos aqui reservados para 6 editorias, você administra o seu tempo. Nós temos aqui saúde, transporte público, mobilidade urbana, educação, segurança e emprego. Por qual você quer começar? Pode ir pela essa ordem mesmo, a gente vai de boa nesse aí. Começar com a saúde, então. Que a gente tenta matar o tempo pela ordem que você já estabeleceu aí. Tá, vamos começar pela saúde então. A nossa equipe foi às ruas de Juiz de Fora nas últimas semanas e quando o tema é saúde, as críticas mais frequentes são em relação à fila de espera das cirurgias eletivas, à estrutura do HPS e a tão sonhada finalização do hospital regional. Qual é o seu plano de ação para melhorar a saúde pública? Primeira coisa, Léo, dizer que a saúde de Juiz de Fora vai muito mal. Tem uns dados do Ministério da Saúde, não é de pandemia não, é de agora, de 24, que tem um programa no Ministério da Saúde que chama Cidade Saudável, que fala justamente disso. E os índices de Juiz de Fora são todos péssimos, não são razoáveis ou ruins, não, são péssimos. Pra você ter ideia, a gente atende 16% do pré-natal necessário, são 100 mil consultas aguardando na fila, 40 mil exames, 15 mil cirurgias eletivas, fora essa situação que você fala aí. Quando se discute de fazer hospital regional, né, e transferir para lá o pronto-socorro, eu acompanhei isso bem, porque eu sei qual foi a destinação do Estado com o Ministério Público para que se fizesse em Minas 6 hospitais regionais do modelo desse Juiz de Fora. 5 estão em obra, só tem um paralisado. Infelizmente, o da nossa cidade. Por quê? Falta de uma vontade política da atual administração que, hora nenhuma, priorizou isso. E aí fala que vai manter o hospital atual HPS funcionando provisoriamente para transferir para lá. Uma obra dessa para poder concluir depende de mais ou menos uns 3 a 4 anos. Quer dizer, o próximo prefeito não vai conseguir transferir o HPS lá para onde está o hospital regional, que precisa ter uma discussão maior do que vai ser feito ali, mais celeremente. Não dá o HPS ficar funcionando provisório, né? Eles pintando a faixa externa para poder tampar as infiltrações e na parte interna tá faltando copo plástico quando as pessoas denunciam, esparadrapo, fita glicêmica para poder medir glicemia para quem tem diabetes. Essa é a realidade da saúde de Juiz de Fora. Então o HPS precisa ser remodelado por dentro, atualmente onde é que ele funciona, e lá onde é que é o hospital regional, a gente criar um centro de especialidades clínicas que possa abrigar todas as especialidades na parte dos fundos, ali onde é que funciona o SAMU, e na frente onde é que é o Jardim Norte, ali o Shopping Jardim Norte, a gente colocar a Secretaria Municipal de Saúde. Por quê? O que está acontecendo em Juiz de Fora? Hoje uma pessoa, as UBS, aumentando as turmas de saúde da família, aumentaram, mas atende intercalado. Se você é daquela relação, ou você tem que marcar uma consulta lá no Pão Marechal, no centro da cidade, ou você tem que esperar o seu dia, né? Você tem que ter, pela saúde de Juiz de Fora, pela proposta atual, você tem que ter dia marcado para poder passar mal. É a coisa mais engraçada do mundo. Então a gente tem que quem é atendido na segunda, quarta e sexta não pode ser atendido terça, quinta e sábado.
e assim sucessivamente. Então é uma extensão de horário que não funciona. Então a pessoa tem que ir no Pão Marechal para marcar a consulta, tem que ir na Vila Ideal para fazer um exame, tem que ir na Avenida dos Andrades para pegar o resultado desse exame, ficar transitando por Juiz de Fora uma pessoa que está dependendo de atenção de saúde. Se você fizer um centro de especialidades com esses exames conveniados com as empresas que tem Juiz de Fora, ali onde que hoje é o Hospital Regional, lógico que é autorizado pelo Ministério Público e pelo governo do estado, coisa que a prefeitura atualmente não fez com relação a esses dois órgãos que detêm o recurso que saiu lá de Brumadinho. É uma indenização de Brumadinho que arrumou recurso para fazer o Hospital Regional, lá infelizmente, daquele crime cometido lá. E eu participei disso da CPI, na comissão que discutiu com o Ministério Público e com o governo do estado quais seriam as saídas, as obras que seriam feitas com esse dinheiro de indenização. E esse recurso que está aqui, parado no estado, a prefeitura não toma ações de fazer uma celeridade para que em um ano e meio você possa ter inaugurado. Resta concluir o prazo, que eu sei que é apertado, mas dizer para você, por exemplo, que os outros hospitais, que mesmo começaram na época e que não paralisaram, ainda não se inauguraram. E vem dizer que vai inaugurar o HPS, que vai funcionar de forma provisória, onde que está, para ir para o Hospital Regional. Não adianta a gente ficar mentindo pro cidadão, sabendo que a situação da saúde de Juiz de Fora é bastante precária. Seguindo a nossa ordem aqui, candidato, transporte público, as principais críticas que nós colhemos também foram a respeito da demora para que um ônibus chegue ao ponto, a temperatura dentro do veículo e a ausência de cobradores. Qual é o seu plano para o transporte público de Juiz de Fora? Primeiro, dizer claramente para as pessoas que estão preocupadas, dizer alto e bom som para que fique gravado aqui. A questão do busão do Domingão não é uma coisa que se discute mais. Inclusive tem um deputado que propôs uma lei federal para que no Brasil inteiro os ônibus sejam de graça no domingo. Então ninguém vai tirar a busão do Domingão, que foi uma conquista da sociedade. O que não pode é que, em função do busão do Domingão, justificar um subsídio sigiloso de 150 milhões dado para a empresa, a péssima qualidade do transporte público e o fato de ser domingo ser de graça não enseja você reduzir a frota. O que acontece hoje? Nós temos uma frota de péssima qualidade e que é reduzida no domingo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então as pessoas que trabalham no domingo têm que se misturar com as pessoas que vão passear no domingo, para ir às igrejas, para ir visitar seu parente que mora mais longe, porque domingo é de graça, mas tem um pessoal que trabalha ainda. E com a redução da frota, eles ficam comprometidos, os seus horários. Então a gente tem que manter a frota, a gente tem que ter qualidade. Nós estamos propondo, diante disso que você está falando, para não acontecer o que aconteceu lá no Dom Pedro, na Avenida Brasil, o 11 entrou porque a barra de direção que estava colada rebentou e o motorista teve que entrar no muro para poder não causar um acidente maior. Nós temos que ter um engenheiro mecânico para dar o laudo pericial nesse ônibus, atestar a qualidade do ônibus que está saindo para a rua. A gente não pode ter ônibus pegando fogo no Sagrado Coração, perdendo a roda no Jardim de Alá, ônibus sendo empurrado no domingo, no último ônibus que volta do Monte Verde. Isso acontece de fora no dia a dia. Isso não é mostrado no programa bem formatado, sentadinha na cadeira, dizendo que está tudo ótimo, não há professoral. Não. Nós temos que dizer para as pessoas que o sistema de transporte público de Juiz de Fora vai manter o busão do Domingão com a maior tranquilidade, olhando para as pessoas. Mas o que eu quero também dizer é que, além de manter o busão do Domingão, nós temos que ter qualidade no serviço prestado. O que não justifica a título de subsídio é dar 150 milhões até julho, foi dado para a empresa, para o serviço ser precário, de má qualidade. Os elevadores para as pessoas com deficiência não funcionam. E o principal, nós estamos propondo a criação, a troca do nome, né, de cobrador, trocador para auxiliar do transporte público, porque não pode, além de demitir uma parcela da sociedade que gera emprego, que leva comida para suas casas, com a justificativa do motorista ter que fazer tudo. Carregar o portador de deficiência, carregar a cadeira, dar troco e dirigir. Motorista é motorista, ele tem que dirigir. E o auxiliar poderia fazer isso tudo. Não é demitindo essas pessoas que a gente vai dar dignidade para o transporte público de qualidade em Juiz de Fora. Candidato, uma boa mobilidade urbana envolve meios de transporte de qualidade, soluções que desafoguem o trânsito, além de uma boa infraestrutura como a qualidade do asfalto. O que você pretende fazer para melhorar a mobilidade urbana de Juiz de Fora? Só não pode dar qualidade do asfalto com o dinheiro da Cesama. A Cesama só pode fazer asfalto em área onde que teve serviço dela, serviço de água e esgoto. E hoje está se usando o recurso da Cesama, que é um órgão independente, para se fazer asfalto na cidade às vésperas das eleições. Isso tem que ser colocado muito claro aqui. Porque as pessoas acham que está tudo bonitinho, que a prefeitura está asfaltando, mas não é com o recurso dela, porque ela não tem. Agora, essa não é a questão. A questão da mobilidade se faz muito mais de um projeto mais ousado que a gente tem na nossa proposta, que ninguém tem coragem de encarar, que é a questão do contorno ferroviário. Juiz de Fora não vai sair da questão do caos que a gente tem se a gente não tiver um sonho, né? Fernando Pessoa dizia isso, dizia muito claro,
Quando Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. A gente tem que sonhar, porque existe projeto, eu que arrumei o recurso como deputado, ele tem que ser atualizado e tem dinheiro, que o Estado está repassando para a União, a título também da indenização de Mariana, 65 bilhões para municípios afetados, atingidos ou impactados pela mineração. Juiz de Fora não tem nenhuma pedra de minério, mas tem um trem que passa aqui para buscar minério todos os dias, e um trem passa vazio. Se a gente tirar essa linha férrea, fazer um transporte sobre trilhos, um veículo de transporte sobre trilhos, um VLT, veículo leve sobre trilhos, agregado com os ônibus, agregando ali umas ciclovias, a gente melhora muito a mobilidade de Juiz de Fora, tirando a linha férrea do coração de Juiz de Fora. Já foi chique para algumas cidades, no século XVIII, XIX, ter a linha de trem dentro da cidade. Hoje ela é pejorativa. Não existe nenhuma cidade do porte de Juiz de Fora que tem linha de trem dentro transitando no centro da cidade, como é o caso da nossa cidade, infelizmente, até hoje, por falta de vontade política das pessoas de fazer a briga pelo contorno ferroviário. Essa é uma questão, e a outra questão é a gente botar os táxis com passageiros na via central. Lógico, nos acessos onde tem. Mas você não pode botar o táxi com passageiro, o cara que está transitando, passando ou na Avenida Brasil, ou na via central, por exemplo, da Rio Branco, tendo que confundir com os carros de passeio, e eles ali poderiam transportar mais facilmente os seus passageiros e aqueles que são utilizadores da concessão pública do táxi em Juiz de Fora. Isso melhoraria muito a mobilidade no centro da cidade. Candidato, temos ainda pouco mais de um minuto nesse primeiro bloco aqui, falar sobre educação. Muito se fala sobre o uso de novas tecnologias na educação, como a inteligência artificial, mas antes disso é importante olhar para o que teoricamente deveria ser básico, que é a qualidade e a infraestrutura das escolas. Quais são as suas propostas? Rapidamente, porque você quer 3 pontos, a gente tem 1 minuto. Educação, 100% de crianças nas escolas, escola integral, pelo menos até o ensino fundamental, até a metade do ensino fundamental, até o 6º, 7º ano nós temos que ter escola integral, e isso vem recurso federal se a gente tiver a implantação disso. Juiz de Fora não tem. Ter professores especializados nas crianças com espectro autista. Nós temos e zerar a fila de creche verdadeiramente. Há uma fila invisível enorme e as pessoas tentam falar para a sociedade que tem vaga para todo mundo. Não tem, e as pessoas estão pagando por isso. Segurança é uma outra questão seríssima na cidade. Se fala que está tudo ótimo, instalou 300 câmeras de monitoramento, para Juiz de Fora é nada. Tem câmera de segurança no centro da cidade, mas nos bairros não tem, e a gente precisa aumentar essa sensação de segurança, porque a sensação de insegurança, principalmente no centro, onde que fica a guarda municipal, é muito ruim. A gente precisa integrar essas forças, fazer com que isso funcione de forma mais efetiva. E a última pergunta que você me coloca ali, que eu vi na lista, é a questão de emprego. A gente só vai fazer isso se a gente gerar oportunidades para as crianças, para os jovens que entram no mercado de trabalho e que têm oportunidade de emprego, justamente na onde que Juiz de Fora gera mais emprego. Comércio, serviços, micro e pequena empresa. Se a gente ficar pensando em grande empresa que vem para cá e ficar fazendo cadastro com a inscrição deles no Parque Alft, isso não funciona. O que funciona é dar potencialidade aonde que são as características da nossa cidade. Black, vamos para as perguntas que os ouvintes enviaram diretamente para o candidato Júlio Delgado através do Instagram, @RadioloJF, sempre explicando aqui mais uma vez, se a gente deixasse pro WhatsApp aqui agora nessa correria, a gente se confundiria. Então, como a gente fez para todos os candidatos, a gente abriu 4 horas da tarde do dia anterior as perguntas para o Júlio Delgado, 3 perguntas para o candidato, correto? Certo. Bom, para começar, efetivação de concurso. Candidato, você tem planos de efetivação dos aprovados no concurso dos professores? Essa pergunta é da ouvinte Ana Maria, do bairro Floresta, e ela se diz contratada, almejando ser efetivada. Ana, eu posso dizer para você que a prefeitura já esgotou a lei de responsabilidade fiscal com relação à contratação de funcionários. Te dou uma informação maior. Não existe um funcionário de carreira efetivo concursado hoje trabalhando no pronto atendimento lá da Grama, que eles estão chamando de UPA. Lá não é UPA. Lá é um pronto atendimento que foi inaugurado com a justificativa de ser UPA, que depende de demanda de uma atenção maior lá, e lá não existe um funcionário contratado, tudo terceirizado. Aqui hoje eu tenho contrato ou é terceirizado, porque a prefeitura já atingiu o limite de 54% da lei de responsabilidade fiscal com pagamento pessoal. E isso é o mais grave. Ela atingiu dessa forma, aumentando de 8.500 para 14 mil cargos de confiança que hoje tem na prefeitura. Você tem que efetivar os contratados, dar garantia para eles, acima de tudo, diminuir esses cargos de confiança que foram gerados
para poder talvez manter o status quo. Isso é um absurdo. As pessoas que têm contrato têm que caminhar para a efetivação dos concursos. Não acontece só com ela, acontece com o pessoal da gente, comunidade de saúde, que fez concurso, acontece com o pessoal do Delub, que fez concurso, mas está sendo todo mundo contratado ou através de empresa terceirizada. Candidato, agora uma pergunta sobre saneamento básico do Alexandro. Quais são as propostas para melhorar o saneamento básico da cidade? O principal problema é a gente sair dessa mentira de que está uma boniteza. Esse final de semana eu acabei filmando lá. Ali no Parque Caiçara, você saindo depois de São Pedro ali, fala que tá tudo bonito, que tá tudo caminhado, a questão do saneamento, mas foi só chover. A primeira chuva, vocês viram o que aconteceu com a canalização que foi feita de São Pedro, descendo pro Vale do Ipê. O que acontecia lá perto do Jardim das Acácias, ali na saída de São Pedro, perto da UPA de São Pedro? Córrego entupido. Ainda bem que a filmagem não passa o odor, porque o cheiro de lá é um cheiro fétido, podre. E essa é a realidade dos córregos da periferia. Aí você sai para a canalização, a questão do saneamento de fora é fundamental. Nós temos, principalmente na área que não aparece na boniteza, uma área bastante degradada, muito ruim. E eu digo pro Alexandro que a questão do saneamento básico passa basicamente pela questão do crescimento desordenado da cidade. A cidade vai crescendo sem uma ordenação disso, para que você possa fazer captação de água de chuva, esgoto e das residências, para que você possa ter não tudo fluindo para os córregos da cidade e os córregos caminhando todos por Rio Paraibuna. Graças a Deus que a gente conseguiu manter a mata do Crambeque, que faz o equilíbrio entre os dejetos de chuva do material orgânico que vem da mata, para que o Rio Paraibuna não fosse também um córrego a céu aberto só de esgoto. Vamos falar de fila de espera. A pergunta da Fernanda Santos, do bairro JK, pergunta esta feita através do nosso Instagram, @RádioAlôJF, lembrando que essa entrevista está sendo transmitida no Instagram. Exatamente, @RádioAlôJF. E ao final da entrevista, teremos no YouTube a entrevista na íntegra. Perfeito. A pergunta é a seguinte: tem alguma proposta de melhoria para exames demorados? É a pergunta da Fernanda Santos, do bairro JK. Fernando, esse final de semana eu tive com uma senhora que ficou 9 meses para fazer um exame de ultrassonografia renal. Aí o que aconteceu? Quando o exame foi marcado, que ela foi levar, aí não era o problema do exame. Demorou 9 meses para ela fazer. Uma senhora, quando ela foi levar o exame, o médico que pediu para ela o exame tinha falecido. O médico, não é ela não. O médico tinha falecido. Então, aí o médico que atendeu falou assim: eu não sei seu histórico, não sei nada da sua vida, eu não posso aqui passar para você o que nós vamos ter que começar tudo de novo. Essa é a realidade para te passar, Fernanda, do que está acontecendo com relação aos exames. Os exames de maior potencialidade, os exames mais difíceis de serem feitos, estão muito atrasados. E a gente precisa ter dignidade com relação às pessoas, principalmente ter uma prioridade para idosos, para crianças, pessoas com doenças mais graves, que se você fizer isso, você atenua um pouco. O problema é que Juiz de Fora investia 29% do seu recurso próprio com saúde. Hoje investe 22%. Então não vai ter como você diminuir essa fila se você tiver essa capacidade de investimento na área mais importante da cidade, que é a saúde. E tentam passar que está tudo bem. Eu volto a dizer a você, no programa Cidade Saudável do Ministério da Saúde, diz que a saúde de Juiz de Fora anda em péssima situação. Candidato, teoricamente seria aos 19 minutos, mas agora a gente tem pouco mais de 4 minutos aí para que você responda a nossa pergunta final. Caso você seja eleito, o que o Juiz Forano pode esperar do seu mandato? Se Deus quiser e a gente conseguir chegar agora no próximo dia 6 e as pessoas entenderem que é importante a gente ter segundo turno, as pessoas ainda estão assim, essa semana que as pessoas definem o seu voto. E é importante que as pessoas saibam que tenta se passar uma ideia que a gente não pode acreditar que um marqueteiro possa fazer um programa bonitinho e achar que a cidade está tudo bem e por causa disso resolver a eleição no dia 6. Eleição tem mais tempo de debate, nós vamos ter mais 3 semanas para frente, vou acabar isso tudo logo agora no primeiro turno, no dia 6. Olha, são só mais 3 semanas para que você, com mais segurança do que você está fazendo com relação à verdade, à competência, né, para poder administrar Juiz de Fora, são só mais 3 semanas que a gente pede para poder a pessoa decidir com mais calma, com mais tranquilidade o seu futuro para os próximos 4 anos. Você vai estar trocando mais 3 semanas, talvez que a pessoa diz, não quer saber mais de política, já está definida, vou resolver logo. Talvez você esteja jogando o futuro da sua cidade sem fazer uma análise com mais equilíbrio do que está em jogo. Hoje é muito desproporcional. Eu tenho 14 comerciais,
os outros candidatos têm 30. Eu tenho 1 minuto e 30 de televisão, os outros candidatos têm 3 minutos e 30. Quando chega no segundo turno, é 50-50. O mesmo tempo de comercial e o mesmo tempo de programa. Eu digo para as pessoas o seguinte, para a gente mostrar que a gente tem proposta, e sempre tivemos, apresentamos desde o começo da nossa campanha, nossa proposta em 15 pontos para poder melhorar Juiz de Fora de volta ao bom caminho. Que a gente tem um caminho que nos foi mostrado pelo meu pai. Eu não estou aqui apresentando uma proposta pura que foi escrita por mim, não. Foi elaborada no MDB, com a participação de todos, da nossa vice, da Débora, para a gente dizer o seguinte, e acima de tudo, quem nos mostrou o caminho foi quem governou Juiz de Fora por 3 vezes. Deixou um legado muito forte. Por onde eu ando em Juiz de Fora, as pessoas falam assim, muitos falam assim, eu vou votar em você por causa do seu pai. E eu sei disso. E eu digo para essas pessoas o seguinte, a minha escola não foi na rua, não foi na faculdade. Saber o que faz com o Juiz de Fora, eu aprendi dentro de casa, com exemplo. Então, meu pai sempre me mostrou austeridade, com dinheiro público, que é a questão de você zelar pelo dinheiro dos outros. Você fazer o que você faz com o seu salário é um problema seu. Mas quando você administra um dinheiro que é dos outros, que é dos impostos, você não pode ficar pagando subsídio sem ter a garantia disso. Então, austeridade com dinheiro público, competência e, acima de tudo, transparência, verdade. Eu tenho um compromisso com a verdade. O que eu vou colocar para Juiz de Fora, se a gente conseguir chegar na prefeitura, e esse é o desejo nosso, e por isso que a gente está pedindo a oportunidade de levar essa eleição para o segundo turno, e a gente está lá para poder enfrentar a igualdade de condições, dizer o seguinte, eu quero te mostrar a transparência de Juiz de Fora, não é ficar escondendo nos porões da prefeitura, querendo ganhar um novo mandato, justamente para poder esconder aquilo tudo que está lá que a gente tem mostrado. São questões de débito fiscal, de pedalada, de outras questões que a gente teve coragem de enfrentar como estivemos em Brasília como deputado. Eu não saí de Brasília durante meus 20 anos, 5 vezes escolhido entre os 5 melhores deputados do Brasil. Mais de 20 vezes escolhido entre o melhor deputado de Minas Gerais. E é com muita honra que eu venho apresentar. Eu quero prestar todo esse meu conhecimento, esse meu preparo, essa minha bagagem, isso tudo que eu acumulei e, acima de tudo, o exemplo do meu pai para poder prestar os próximos 4 anos para Juiz de Fora. Eu tenho certeza que vai ser diferente e muito melhor, transparente do que esse que está sendo apresentado hoje e querendo pedir uma nova oportunidade para fazer aquilo que não fez durante esses últimos 4 anos. Candidato, muito obrigado pela sua presença, por ter prestado esse tempo aqui à Alô FM. Com isso, Black, a gente encerra a nossa série de entrevistas, né? Vamos recapitular aqui. Na última segunda-feira, Isauro Calais, do Republicanos. Na terça-feira, Vitória Mello, do PSTU. Correto. Na quarta-feira, o nosso tempo era registrado, era preparado, na verdade, para candidato Ione Barbosa, do Avante, que não compareceu. Na quinta-feira, Margarida Salomão, do PT. Sexta-feira, Charles Evangelista, do PL. E hoje, Júlio Delgado, do MDB. Agradecer aí aos melhores ouvintes do mundo pela audiência, né? Não só no Instagram, como também na frequência modulada 96.7, no YouTube também. Agradecer pelas perguntas também, né? E cabe aqui aos candidatos. E cabe aqui um comentário. A nossa campanha eleitoral foi sempre voltada pro eleitor, né? A gente foi às ruas de Juiz de Fora para perceber o que eles reclamavam, o que eles tinham de interesse, o que eles achavam que a cidade precisava, e todos os candidatos tiveram um tempo igual aqui de 20 minutos para manifestar os seus desejos, as suas propostas. Então, candidato Júlio, muito obrigado mais uma vez pela presença. Para quem faz jornalismo com verdade, eu cumprimento a vocês pela iniciativa, Léo e Black. Esse é o caminho da imprensa. E o nosso caminho nós tentamos mostrar aqui. Muito obrigado por oportunidade. E essa entrevista você acompanha na íntegra no nosso YouTube. No nosso YouTube. Vai subir agora, dentro de alguns minutos, a gente já vai subir a entrevista na íntegra para você. Então tá bom. Uma ótima tarde para você que faz parte dos melhores ouvintes do mundo. Seguimos com a programação normal.